13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Amém. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. E falando de Dia dos Pais, fomos grandemente homenageados agora, né? Muito gostoso receber essa homenagem. Hoje de manhã eu já acordei ali, uma mensagem de celular do Emanuel me acordando, já me dizendo Feliz Dia dos Pais, né? Depois com a Natália, com a Maria ali, poder receber os parabéns é muito gostoso, né? E os irmãos também, com os filhos, com os netos, nesse dia também participaram de momentos ímpar, momentos gostosos, né? Momentos que celebram a família, né? É maravilhoso. Mas eu quero falar de um pai especial, do primeiro pai, da primeira ideia de pai que nós podemos ter dentro da palavra de Deus, na verdade da história da humanidade, para aqueles que creem que existe um pai sobre todas as coisas. Quando nós falamos de pai, nós estamos falando daquele progenitor, daquele que gera vida, né? Eu quero falar de um pai diferente, um pai acima dos âmbitos normais, naturais. Eu quero falar de um pai que não teve esposa, quero falar de um pai que não concebeu família nos conceitos que nós concebemos, mas sabe detalhadamente a função de pai. Eu quero falar do próprio Deus. A Bíblia está falando aqui que pode, nós lemos aqui, né? O pai pode se compadecer dos seus filhos. E da mesma forma, Deus está dizendo assim, olha, da mesma forma que um pai, da mesma forma que você aí, papai, e por que não dizer, você aí, mamãe, se compadecem dos filhos que vocês amam, eu também me compadeço dos filhos que eu amo. Eu também tenho atenção para aqueles que são meus filhos. Eu também olho de uma maneira diferente. Nós que somos pais, né? Se seu filho chega em casa e diz assim, pai, o menino maior do que eu me bateu na escola. Ainda que seu filho esteja errado, irmãos, você não vai arrumar confusão lá se seu filho está errado, você vai falar, mas você está errado, não faça mais isso. Mas irmãos, lá no fundo dói. Não dói? Dói ou não dói? Dói, irmãos. Pai, bateram em mim na escola. Se seu filho é inocente, então, dói muito mais. Eu digo assim a você sem medo de errar. Se uma pessoa chegar e bater em mim, eu vou ficar meio bravo. Mas talvez eu vou, se a pessoa, né? Talvez eu vou, mas se mexer com meu filho, talvez eu vou ficar um pouco mais bravo. Isso é pai. Né? E eu sei que se eu for perguntar aqui para os papais, é a mesma coisa. Olha, você pode até arrumar confusão comigo, você pode até querer me bater, eu até entendo sua raiva. Mas se você pôr a mão no meu filho, eu não sei se eu vou me controlar. É o instinto paterno. Né? Nós que temos o Espírito Santo, temos o domínio próprio, é o fruto do Espírito, a gente consegue dosar isso. Mas o instinto é inato, a gente tem. Irmãos, e esse atributo, eu digo a você, Deus também tem. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, e algumas facetas da palavra de Deus, ela diz assim para nós, olha, aquele que tocar na menina dos meus olhos, Deus lança uma palavra de maldição. Quando nós olhamos o povo castigando o povo de Israel, irmãos, quando Deus ia lá contra os povos inimigos, irmãos, Deus não tinha piedade, Deus era duro com os inimigos de Israel. Por que isso? Porque aquele povo estava tocando nos filhos de Deus. E quando nós voltamos lá no começo, né, que é tudo por dedução, como nós imaginamos o tempo da criação. Um dia, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí Gênesis, Moisés vai narrar como foi feito o homem, de uma maneira bem diferente. Né? Nós temos a ideia de concepção através do homem e mulher. Mas Deus se torna pai de uma forma diferente, porque Ele é Deus, Ele escolheu que fosse daquela forma. Deus vai lá, pega o pó da terra, começa a moldar, e de repente o homem está formado. E Deus não olha Adão como alguém distante. A Bíblia fala que todos os dias
na viração do dia, Deus descia para ter uma conversa com o seu filho. Olha que coisa paternal, né? Que ato paternal. Todos os dias, quando nossos filhos chegam da escola, alguns que já têm os filhos maiores, quando os filhos chegam do trabalho, quando o filho chega da faculdade, né? Os pais que têm os seus filhos cursando faculdade, que o filho chega a altas horas da noite, né? Quando você ouve o barulhinho da maçaneta ali abrindo, ou ouve o barulho do carro, da moto, seja lá o que for, chegando, ouve o trinco do portão abrindo, né? Você meio que se tranquiliza, né? Fica em paz. Graças a Deus, o meu filho, a minha filha chegou. E você consegue virar para o canto, né? Se não tiver com sono muito pesado, consegue virar para o canto e dormir com paz no coração, né? Quando você tem os filhos menores, você chega lá do teu trabalho à noite, cansado, né? Talvez os filhos estão dormindo, você vai lá, dá aquela dedinha na porta do quarto dele, olha lá no berço, né? Se é um pouquinho maior, olha na caminha ali, lá está o filhinho, a filhinha roncando lá, que gostoso. Você vai para o seu quarto, né? Ou vai tomar um banho, o que você for fazer lá, fique em paz, que bom, a minha família está toda guardada. Não é gostoso? Esse sentimento é gostoso, irmãos, porque é um atributo humano que Deus colocou em nós. É uma partícula de Deus em nós, essa preocupação com os filhos, né? Olha, eu consigo ficar sem comer, mas ver os meus filhos sem comida à mesa, eu não consigo ver, né? Porque a gente tem aquela ideia de serem indefesos, né? Nós temos aquela ideia de que nossos filhos são eternamente dependentes de nós. E quando o tempo vai passando, ele vai fugindo das nossas mãos ali pelo vão dos dedos, né? Nós vamos nos sentindo impotentes novamente, porque nós vemos que tudo aquilo que nós conquistamos, né? Se é um filho, você vai lá, cria o teu filho, você tem toda aquela estrutura, de repente vem uma mulher de uma outra família e tira ele de você, né? Leva ele lá para Itupeva, né, mano? Leva ele embora, né, família? Arrasta, né? Você cria lá com o maior cuidado, né, irmã Maria? Uma Mesquita, leva lá para Sorocaba, leva para longe. Poxa, eu criei, é minha filha, é meu filho, e vem uma estranha e leva embora, né? Aí você, pior ainda, você cria a mocinha tão linda, né? Coisa linda, é minha bonequinha, né? O Lucas está vendo a Bia aí. Daqui a pouco, meu filho, vai chegar um rapaz e vai dizer: Lucas, eu quero levar sua filha embora. Aí você vai falar, a Ju vai falar: meu Deus, eu nunca esperava que esse dia fosse chegar. Meu coração está partido. Mas não tem problema, esse dia vai chegar. Por quê? Nós nos apegamos, né? E aí a gente quer viver a palavra: deixe seu filho, né? O homem se ajunte a uma mulher lá, se ajunte não, né? Se casa com uma mulher, forma uma família. Mas, irmãos, ainda que a gente queira que os nossos filhos vá, esse atributo paternal, você conseguir trazer os seus filhos, não, você casa, mas se você tiver você conseguir comprar uma casinha ali do lado, opa, que bom será, né? Aí daqui a pouco vem os netos, e aí nós, ainda que queiramos, né, os vovós ainda que queiram olhar como netos, mas na verdade são filhos. Por quê? Esse laço paternal é algo de Deus colocado em nós. Deus vai lá todos os dias da viração do dia: Adão, meu filho, vim te ver. Adão, meu filho, como foi o seu dia? Quantos animais você nomeou hoje? Quanto você cuidou de tudo que eu tenho colocado nas tuas mãos? Como estão as coisas? Adão olhava: Deus, está tudo em paz, papai, está tudo tranquilo. Mas Deus olhava para Adão e via que Adão estava triste. Porque Adão olhava o coelhinho, tinha coelhinha. Adão olhava lá o leopardo. É leoparda? Ou é leopardo fêmea? Quem estudou biologia? Ninguém sabe? Então é leoparda. Tinha o leopardo, tinha a leopardinha do lado. Tinha o leãozão, tinha a leoa. Tinha o tatu, tinha a tatu fêmea. Estava lá. O casal. E Adão olhava e falava assim: poxa, o coelho tem a coelha, o leão tem a leoa, e eu tenho um monte de bicho pedido do meu lado. E Deus, mas Adão não pediu nada para Deus. Olha que interessante, irmãos, o que é um pai de amor. A Bíblia não narra Adão chegando e dizendo assim: papai,
o senhor é injusto, porque o senhor deu uma fêmea para cada macho, e eu vivo sozinho. Né? Irmãos, aí Adão olha para ele e fala assim, poxa, vamos pensar aqui, né? Eu tenho uma parte do meu corpo que não tem função aí. Entenderam não? Né? Deus errou no projeto? Que trem é esse? Para que serve? Peraí. Deus olhou, não, você está triste. Vocês estão rindo? Vai sair na rua. Filho, eu vou fazer uma mulher para você. Vem cá. Deita aí, vamos dormir um pouquinho. Adão deita lá e dorme. Né? Quando ele acorda, ele vê a sua coelhinha ali do lado dele, ele vê a sua leoa ali do lado dele, ele vê uma mulher do lado dele. Né? Irmãos, Adão não pediu, mas ele tinha um pai que conhecia o coração dele. Deus fez então o homem e o trata como filho. Deus faz a mulher e a trata como filha. E nós, papais, às vezes ficamos preocupados. Poxa, mas meu filho está fazendo algo que eu não gosto. Poxa, minha filha está fazendo algo que eu não quero. Poxa, eu criei o meu filho e olha o que meu filho fez. Irmãos, Deus teve o mesmo sentimento. Se é que ele pode ser alcançado pelos mesmos sentimentos que nós. Cria um filho, a sua imagem, a sua semelhança. De repente, com atitudes, esse filho diz, pai, eu não quero nada do que o senhor fez. Esse filho se afasta do papai, peca, obedece uma voz que não era do seu pai. Então, o pai tem a primeira decepção. Poxa, o meu filho me deixou. O meu filho, aquele que eu fiz a mim mais semelhança, optou em pecar. Deus vai lá, começa a trabalhar e agora começa a ter um povo. E diz assim, bom, um filho que eu tinha se afastou de mim. Agora eu quero ter vários filhos. Ele elege um povo por nação santa, que é o povo de Israel. E coloca grandes homens à frente desse povo. E diz assim, Moisés, vai lá, liberta os meus filhos. Olha de novo o sentimento paternal escancarado na pessoa de Deus. Esse povo é livre das mãos de Faraó, das mãos dos seus inimigos, começa a marchar na terra prometida. E de novo, agora vários filhos se voltam contra o pai e diz, pai, o pão que o senhor dá, o maná que o senhor dá, eu estou enjoado. Pai, a coluna de fogo que o senhor está dando para nos aquecer à noite e nos guiar na escuridão, pai, também não está bom. A nuvem que durante o dia nos protege desse sol, né, escaldante, pai, também não está bom. Sabe o que eu queria, pai? Eu queria as cebolas dos meus inimigos. E de novo esse pai é apunhalado no seu coração. Primeiro, um filho o desabona. Agora, uma geração de filhos escolhe se afastar dele. Mas porque ele é pai, ele não desiste nunca. Amém? Amém. Pai que é pai não desiste nunca dos seus filhos. Embora os seus filhos em determinadas ocasiões não lhe sirvam de orgulho, não lhe sirva de paz, mas o pai que é pai vai até o fim, porque nele está um atributo de Deus, ser pai. Continua na história, Deus fala assim, bom, eu vou usar sempre a figura do pai. O pai diz assim, bom, os meus muitos filhos não querem se aproximar de mim. Só que existe uma coisa que me atrai a eles. Eu os amo. Eu dependo deles, eu quero eles ao meu lado. O que esse pai, qual é a cartada final desse pai? Bom, eu tenho algo para mim de sublime importância. Eu tenho algo para mim que eu nunca abri mão em toda a minha eternidade.
mas por causa desses muitos filhos, eu vou abrir mão do meu filho. Irmãos, olha que escolha difícil. Parece que para Deus tudo é muito fácil, né? Mas quando Deus faz a opção de dizer assim, bom, para que eu salve muitos filhos, eu vou perder o meu único filho. Irmãos, foi uma decisão muito difícil, porque um pai estava abrindo mão de um filho. E aí a gente tenta fazer conjecturar esse diálogo de Deus, do Pai com o Filho Jesus Cristo. Meu filho, você mesmo viu que nós fizemos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Meu filho, você viu que um dia nós vimos que o nosso filho lá, que o meu filho, Adão, estava só e eu fiz uma mulher para ele, para que ele pudesse ter uma família. Mas, meu filho, tu viste também que o meu filho Adão, em determinado momento, optou em se afastar de mim. E filho, tu viste que depois eu fui lá e tentei levantar um povo, uma nação, para que todos fossem meus filhos. E de novo eles escolheram o Egito, porque sem meus filhos. Jesus olha para Deus e diz assim, pai, o que nós podemos fazer para mudar tudo isso? Deus olha para Jesus e diz, filho, eu preciso que você vá lá e salve esse povo para mim. Eu preciso que você se afaste de mim. Eu preciso sentir a dor da perda de um filho. Eu preciso sentir algo que é meu, que me pertence. Eu preciso sentir algo que é totalmente vinculado a mim. Eu preciso perder você para ganhar muitos. Eu preciso abrir mão da sua presença. Eu preciso abrir mão da sua companhia. Eu preciso desfazer a nossa aliança por um tempo. Aí Jesus olha para Deus e diz, tudo isso é conjectura, irmãos. Pai, mas nós temos que fazer isso. Temos que fazer isso. E aí João escreve, no capítulo 3, no versículo 16, algo memorável, algo histórico na nossa existência, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus vem de forma humana, não é? Resgata um povo e agora Pedro vai dizer assim, bom, esses que estavam afastados de Deus, esses que não tinham pai, agora são nação santa, povo exclusivo de Deus, geração separada para adorar a Deus. Queridos, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós temos claramente a figura de um pai. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, que o filho diz, pai, dá tudo que é meu, que eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida, eu quero conquistar as coisas por mim mesmo. O pai dá a parte do filho, o filho vai embora, e passa por todas aquelas fases que nós sabemos, mas o mais maravilhoso, que a palavra de Deus diz a respeito do pai, é que todos os dias, esse pai chegava na sua varanda, e olhava aquele caminho comprido. Eu tenho certeza que meu filho um dia vai aparecer aqui. Finalizava o dia, o pai voltava, deitava. Senhor, hoje meu filho não voltou, mas eu tenho esperança que amanhã o meu filho vai voltar para aquela estrada. Outro dia o pai ia lá, no final do dia, olhava para aquela estrada e de novo o filho não estava vindo. O pai voltava novamente. Senhor, hoje meu filho não veio, mas amanhã, na viração do dia, ele vai voltar. Outro dia foi lá, e traçando um paralelo com Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, descia para falar com Adão. Chega um dia, e o pai está lá, e na viração do dia, esse filho aparece. Queridos, e essa ilustração nos mostra que esse encontro na viração do dia, que um dia o filho perdeu do pai, através de Jesus Cristo, nós de novo voltamos a ter a nossa viração do dia, que é encontrar o nosso Pai, poder olhar para Ele e dizer, Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus escravos. O pai diz, não filho, você falou que você não sabe o que você faz, não. Vem cá, faz uma festa, mata um novilho, pega um anel, troca a sandália, dá um banho, troca as roupas,
porque esse é o meu filho, estava morto e reviveu. Irmãos, essa é a figura de um pai. O Haroldo peca, o Haroldo erra, eu erro, eu sou falho. Mas eu tenho um pai que diz assim: meu filho, lava as vestes, põe sandália nova, põe um anel, porque eu sou teu pai, eu cuido de você.